Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que iniciamos na semana passada, aqui no livro de Gálatas. Semana passada nós falamos do verso 1 até o verso 5, a introdução de Paulo, a carta, a sua saudação. E aqui nós vamos dar continuidade, verso 6 até o verso 10. Diz assim a bendita palavra de Deus: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Senhor, mais uma vez em tua augusta presença, quero suplicar, ó Pai, o auxílio do teu Espírito Santo, reconhecendo a minha necessidade de ser auxiliado pelo Senhor. Reconheço, ó Pai, a minha pequenez, reconheço que sou um vaso de barro e que eu preciso do auxílio do teu Espírito Santo para edificar a tua igreja. Senhor, usa-me como instrumento teu, somente como instrumento para que a tua igreja seja edificada. Também eu suplico, ó Pai, que o mesmo Espírito que atua na minha vida, venha atuar na vida dos teus filhos, dando a eles o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor no nome daquele que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Irmãos, poder sentar. Como nós falamos na semana passada, essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita por volta do ano 48 ou 49 depois de Cristo. O objetivo de Paulo em ter escrito essa carta, na verdade foram dois propósitos, dois os motivos. O primeiro foi em virtude de falsos mestres introduzirem ali no meio da igreja, levando para a igreja uma perturbação, atrapalhando o que Paulo havia falado acerca do evangelho. Eles estavam então perturbando a igreja e mostrando que não bastava para eles tão somente reconhecerem a Jesus Cristo como Salvador. A graça que Paulo havia ofertado a ele, havia pregado a eles, eles mostram que não era suficiente, mas havia necessidade deles também se circuncidarem e também guardarem a lei. Vemos isso ali em Atos, capítulo 15, o verso 1 e o verso 5, onde diz: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidar-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Esses falsos mestres, eles também estavam combatendo a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo, ele não fazia parte dos 12, que Paulo, ele não havia recebido autorização para pregar o evangelho, e que na verdade ele não era um apóstolo credenciado. Então o motivo eram dois: tanto levantar-se contra o evangelho, como também contra a autoridade apostólica de Paulo. Vemos então que essa carta, ela seria como uma carta apologética, onde Paulo está defendendo aqui tanto a sua autoridade apostólica, como também defendendo o seu evangelho. Do verso 1 ao verso 6, aliás, do verso 5, nós vemos que Paulo iniciou mostrando isso, defendendo aqui a sua autoridade apostólica, mostrando que quem o credenciou não foi homem algum, mas foi o próprio Deus. Ele diz aqui no verso 1: Paulo, apóstolo,
não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele reivindica a sua autoridade apostólica, não da parte de homem, não da parte da igreja, não da parte de um concílio, mas ele reconhece e ele mostra, refutando então aqueles falsos mestres, que fora o próprio Senhor Jesus Cristo, como que voltou dos céus, ele indo então a caminho de Damasco, apareceu para ele e o instituiu como apóstolo. Aqui do verso 6 ao verso 10, Paulo, ele passa agora a defender o evangelho da graça. Vamos aqui no verso 6, onde diz: maravilho-me que tão depressa passasseis. Maravilha-me que tão depressa passasseis. Essa palavra passasseis, ela vem do grego metatemi, que significa transferir a fidelidade. Usando assim de um termo mais popular, seria como um vira-casaca. Era isso que Paulo ele estava aqui rebatendo aos Gálatas, que eles haviam virado casaca, eles haviam deixado o evangelho da graça para esse outro evangelho. E Paulo estava realmente assim, acusando a eles de ter deixado o evangelho no qual ele havia pregado, esse evangelho da graça, para esse outro evangelho. Essa frase aqui que Paulo ele coloca, denota algo presente, algo que estava ali acontecendo, não algo passado, mas era algo que estava ainda ocorrendo entre ali os Gálatas. E quem estava influenciando a eles, perturbando a eles, eram realmente aqueles falsos mestres, que haviam ido lá para perturbar, para trazer esse falso evangelho. É como nós vimos em Atos capítulo 15, o verso 1, esses judaizantes que estavam então transtornando ali a igreja de Gálatas. Capítulo 15, verso 1 de Atos, lendo novamente: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que eles estavam alegando não era que esses que haviam se convertido, eles precisavam deixar o evangelho, mas eles queriam mostrar a insuficiência do evangelho pregado por Paulo, a insuficiência do sacrifício de Cristo. Eles estavam alegando que não bastava reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A morte de Jesus Cristo não era suficiente para trazer salvação. O que eles mostravam era a necessidade de acrescentar algo a mais, que continue então com Cristo, que continue então servindo a Jesus Cristo, mas não obstante servir a Jesus Cristo e ter se convertido a Cristo, vocês também precisam de se circuncidar, vocês também precisam estar guardando a lei, mostrando então a insuficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Aí ele continua então no verso 6: daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo agora ele mostra que eles estavam se afastando não somente do evangelho, mas eles estavam também se afastando de Deus. Quando ele diz aqui: maravilha-me de que tão depressa passasses daquele se refere a Deus. Eles estavam deixando não somente o evangelho da graça, mas eles estavam deixando também o Deus da graça. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se também do Deus da graça. É impossível que alguém deixe o evangelho da graça, o evangelho pregado por Paulo, e não deixar a Deus. Paulo então os confronta e mostra que eles estavam deixando tanto a Deus como também o evangelho. E ele continua então aqui no verso 7: o qual não é outro. Paulo ele mostra e deixa aqui muito claro que não existe outra forma de nós chegarmos a Deus, a não ser através de Jesus Cristo, pela sua bendita graça,
onde nós depositamos toda a nossa fé na justiça dele, outorgada ali através da cruz do Calvário. Ele diz que o qual não é outro, não existe um outro evangelho. João capítulo 14, verso 6, ele diz, está escrito, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 14, verso 12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No verso 7 ele diz, porque não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo passa aqui a expor o motivo do afastamento deles. Eles estavam ali inquietando ali os membros. A palavra usada aqui é tarasso, do grego, que significa sacudir, perturbar, agitar. Era essa a atuação desses falsos mestres judaizantes. Estavam ali como que sacudindo, agitando, perturbando ali a igreja. E essa palavra que Paulo ele usa aqui, inquietar-se, é a mesma palavra que fora usada ali em Atos capítulo 15, quando houve ali o concílio de Jerusalém, e foi dado então cartas para que ele mandasse para todas as igrejas. Foi a mesma palavra usada. Atos capítulo 15, o verso 24 diz, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Era essa então a ação desses falsos mestres. Estavam perturbando a igreja com esse falso evangelho. E algo que nós temos que pensar em relação a isso é que essa perturbação, essa inquietação, esse transtorno que ele estava ali causando à igreja, as igrejas ali da galáxia, não foi algo que veio de fora para dentro, mas algo que estava ocorrendo de dentro da igreja. Eram mestres de dentro da igreja, eram pessoas que se diziam convertidos, pessoas que faziam parte da membresia, pessoas de dentro da igreja que estavam ali transtornando o evangelho. Essa talvez deve ser a nossa maior preocupação. Não somos abalados por pessoas que perturbam a igreja de fora. Na verdade, tudo que fala em relação ao cristianismo, mas vindo de fora, isso não nos perturba, isso não nos abala. Mas os maiores transtornos que ocorrem dentro da igreja evangélica são aqueles que ocorrem por parte de pessoas de dentro da igreja, pessoas que são doutores, pessoas que são mestres, pessoas que conhecem o evangelho, pessoas que ocupam cargos, pessoas que usam os nossos púlpitos e trazem então doutrinas erradas, um falso evangelho, e perturbam então a igreja de Cristo. John Stott, ele fala acerca desse texto o seguinte: o diabo perturba a igreja tanto através do erro quanto do pecado. Quando ele não consegue atrair os cristãos para o pecado, engana-os com falsas doutrinas. Esse talvez seja um dos maiores perigos no qual nós devemos estar atentos. O falso evangelho, as falsas doutrinas, é o transtorno que ocorre de dentro da igreja e não de fora. São pessoas que usam o púlpito, usam essa oportunidade de poder falar à igreja para então transtornar, para trazer doutrinas falsas. A partir do verso 8, verso 9, Paulo ele passa a mostrar qual deve ser agora a atitude da igreja em relação a esses que estão perturbando, esses que trazem um falso evangelho, esses que estão inquietando a igreja, esses que estão dentro da igreja, mas perturbando com doutrinas erradas.
Ele diz então no verso 8 e no verso 9: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Essa é a posição essa é a posição de Paulo em relação a esses falsos mestres. A palavra aqui, anátema, ou maldito, essa palavra era usada para indicar a maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa que Deus destinasse à destruição. Paulo ele coloca aqui uma palavra muito forte. Paulo ele mostra que esses que estão transtornando o evangelho, que estão mostrando que a morte de Cristo não é suficiente para a salvação, para fazer com que alguém se reconcilie com Deus, alguém que traz um outro evangelho, ele mostra que essa pessoa estava destinada a ser destruída por Deus. Era esse o desejo do apóstolo Paulo. Paulo desejava que eles fossem colocados sobre o banimento, que o juízo de Deus recaísse sobre eles, que a maldição de Deus viesse sobre eles. Interessante que a proposta de Paulo ao escrever então a igreja dos Gálatas era que quando eles lessem essa carta, eles deveriam se posicionar em relação a esses falsos mestres judaizantes. E a posição que Paulo esperava era que eles estivessem recusando receber a doutrina deles, que eles não mais ouvissem a eles, por eles já terem sido rejeitados por Deus. Os Gálatas não deveriam nem ouvi-los. A igreja ali na Galácia não deveria de forma alguma estar se misturando com eles, deveria desprezá-los, porque o próprio Deus já havia rejeitado a eles. Abra sua Bíblia em 2 João, verso 10 e verso 11. 2 João, verso 10 e verso 11, diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então é a mesma forma que João ele coloca: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então não deveria saudá-los, não deveria recebê-los, não deveria ouvi-los. Eles deveriam ser banidos do meio da igreja. E essa rejeição deve ser dada de uma forma indiscriminada. Qualquer pessoa que seja, independente da sua função, independente do seu cargo, independente do seu título, se ele trouxesse um outro evangelho, se ele deturpasse, se ele viesse perturbar a igreja com falsas doutrinas, ele deveria ser rejeitado. Paulo ele fala no verso 8: ainda que seja Paulo, mas ainda que nós mesmos, ou ele diz então no verso 8, ainda que sejam anjos, ou um anjo do céu, e no verso 9, ainda que seja qualquer tipo de pessoa, se alguém, qualquer pessoa que seja qualquer um, seja um outro apóstolo, seja eu mesmo, ou seja até um anjo, se porventura ele trouxer aqui um outro evangelho, que ele seja reconhecido como anátema. Não recebais, não reconheçais, nem ao menos venha saudá-los, mas venha desprezá-los, porque ele já foi rejeitado por Deus. Mas aqui surge uma pergunta: se nós devemos rejeitar esse falso evangelho, se nós não devemos ouvi-los,
isso nós não devemos nem ao menos reconhecê-los. Qual é o verdadeiro evangelho? Porque somente quando nós respondermos a essa pergunta, qual é o verdadeiro evangelho, nós teremos condições então de rejeitar o falso evangelho. Somente quando nós entendermos qual é o evangelho verdadeiro, nós temos condições então de não aceitar o falso evangelho. Olha aqui o que diz o verso 8: outro evangelho além do que já vos tenho anunciado. Ou seja, o verdadeiro evangelho é o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho do Novo Testamento. A acusação de anátema declarada aqui por Paulo diz respeito a qualquer pessoa que deturpasse o evangelho pregado por ele. Então a base, o critério, a norma, a regra para nós reconhecermos qual é o verdadeiro evangelho fora esse pregado pelos apóstolos, é esse anunciado no Novo Testamento, é o evangelho exposto no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Qualquer tipo de outro evangelho que não coaduna, que não seja o mesmo anunciado pelo apóstolo Paulo, ele deve ser reconhecido como anátema. Qualquer outro sistema que vá além ou que seja diferente do evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho pregado pelos apóstolos deve ser rejeitado. Primeiro a Timóteo capítulo 3, o verso 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O sentido que Paulo está falando aqui a Timóteo, o que ele quer mostrar é que nós, enquanto igreja, nós somos os guardiães da verdade. Cabe a nós, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, anunciarmos o evangelho verdadeiro. E se quer saber qual é o evangelho verdadeiro, é esse anunciado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, enquanto os guardiões da verdade, anunciamos o evangelho exposto no Novo Testamento, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho pregado pelos apóstolos. É esse no qual nós anunciamos, é esse que nós defendemos, é esse no qual nós, enquanto igreja, reconhecemos que é o único e o verdadeiro. Qualquer outro que seja contrário às Escrituras Sagradas deve ser rejeitado. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu ainda estava morando em São Paulo, em certa feita passaram ali alguns mormons, batendo lá na porta, e logo minha mãe pediu que eu fosse atendê-los, olha, são pessoas ali da igreja, vai lá então remerecer atendê-los. E logo percebi que era remerecer os mormons e os recebi em casa. Vamos entrar, vamos conversar, e eu queria saber deles qual realmente seria a proposta, a minha curiosidade para poder ver como eles anunciavam o evangelho. Interessante que o que eles fizeram de pronto foi tirar uma Bíblia da bolsa. Tiraram uma Bíblia da bolsa e começaram a falar de Jesus Cristo, e logo depois eles tiraram então o livro dos mormons e mostraram a necessidade de um complemento para se poder seguir a Jesus Cristo, e passou então a anunciar o outro evangelho, esse outro evangelho. Mas eles não trouxeram de pronto o livro de mormons, eles trouxeram de pronto a Bíblia Sagrada, e depois começaram então a mostrar o livro dos mormons. Eles não negam a Jesus Cristo, eles não entendem que Jesus Cristo seja errado, mas eles mostram a necessidade de se acrescentar algo mais. Assim também fazem os adventistas. Eles não deixam de anunciar as Escrituras Sagradas, não deixam de colocar então a Bíblia como um livro no qual eles usam no púlpito, mas ele mostra que não é suficiente
a graça anunciada pelos apóstolos, mas você tem então de seguir as doutrinas de Ellen White, os preceitos de Ellen White, a necessidade de acrescentar algo mais, porque somente Jesus Cristo, ele não é suficiente. É esse acréscimo a mais, esse falso evangelho, essa doutrina distorcida que não reconhece a suficiência do evangelho pregado então pelos apóstolos. Aqui no verso 10 ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? O que dá aqui a entender é que eles estavam acusando aqui a Paulo de ser aqui um oportunista, por ser aqui um bajulador, de estar adaptando então a sua mensagem de acordo com o seu auditório. É o que ele diz aqui no verso 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? O que Paulo ele mostra é que ele não se propõe a agradar a homens, mas ele está disposto a agradar tão somente a Deus. E no verso 10 ele continua: se tivesses ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo, por fim, ele demonstra que outrora realmente ele agradava aos homens, mas ele rejeitou essa condição de querer agradar aos homens, a fim de servir somente a Cristo. Lucas, capítulo 14, verso 26, verso 27, verso 33 diz: se alguém vier após mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ele também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Paulo, então nos primeiros 5 versículos, ele defende o seu apostolado, e agora, do verso 6 ao verso 10, ele defende o evangelho da graça, e está combatendo ali os falsos mestres que haviam se introduzido na igreja, que estava transtornando, inquietando então ali a igreja. Vamos colocar algumas lições que podemos tirar então do que acabamos de falar. A primeira lição que podemos tirar aqui é o seguinte: não obstante nós temos conhecido o verdadeiro evangelho, nós estamos sujeitos a deixarmos a ele por um outro falso. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Os Gálatas, eles haviam recebido o verdadeiro evangelho, eles haviam recebido o evangelho verdadeiro do próprio apóstolo Paulo, mas mesmo assim, eles estavam abandonando, era algo que estava acontecendo naquele momento, eles estavam deixando o verdadeiro evangelho. Cuidado, não obstante você ter conhecido o verdadeiro evangelho, nós mesmo assim estamos sujeitos a deixá-lo por um outro falso. A segunda verdade que o texto aqui também nos mostra é que afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. Muitas pessoas que estão abandonando o evangelho e continuam dizendo que continuam com Deus, não existe essa possibilidade. Abandonar o evangelho da graça é o mesmo que abandonar o Deus da graça. Abandonar então o que Deus ele se propôs a fazer através de seu Filho na cruz do Calvário é rejeitar o próprio Deus. A terceira verdade que aprendemos aqui é que temos que ser veementes com aqueles que transtornam a igreja com um falso evangelho. Irmãos, nós temos que entender que essa palavra colocada aqui é uma palavra forte, mas é uma palavra apostólica. Paulo o chama realmente de malditos. Era esse o desejo do apóstolo Paulo. Esses que estavam transtornando, inquietando, transtornando a igreja, trazendo um falso evangelho, Paulo desejava que eles fossem banidos, rejeitados, reconhecidos como malditos. E essa
a palavra que nós devemos realmente entender para nós. Temos que ser veementes com aqueles que transtornam a igreja com um falso evangelho. A quarta lição que aprendemos aqui é que os maiores perturbadores da igreja não são os que se lhe opõem de fora, mas aqueles que, de dentro dela, tentam alterar o evangelho. Como nós já temos dito aqui, Satanás, ele representa um perigo maior, não quando ele se apresenta a nós como leão que ruge, mas sim como anjo de luz. Se alguém adentrar a nossa igreja endemoniada, logo que nós iremos rejeitar qualquer coisa que essa pessoa venha falar. Mas se porventura nós tivermos uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, conhecedor das Escrituras Sagradas, e vier então falar acerca de Deus, estamos sujeitos a escutá-lo, porque ele vai usar a Bíblia. Mas a esses que usam a Bíblia, eles por vezes trazem doutrinas erradas. Por isso tem que haver sempre um discernimento por parte da igreja, independente de quem usa o púlpito. Sempre nós temos que usar o discernimento, atentar para o que está sendo falado, conferindo nas Escrituras Sagradas, sempre buscando conferir, independente de quem usa o púlpito. E por fim, a última lição que aprendemos aqui é que o verdadeiro evangelho é o evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo. Em outras palavras, é o evangelho do Novo Testamento. Esse é o verdadeiro evangelho. E qualquer um que anuncia outro, que não seja tendo como fundamento, como base, o que os apóstolos expuseram, nós então não devemos reconhecer. Que Deus então nos ajude. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que verdadeiramente nós, enquanto igreja, venhamos, ó Pai querido, estar atentos em relação, ó Pai querido, que nós buscamos ouvir, que tenhamos, ó Pai querido, uma atenção em relação ao que nós nos propomos, ó Pai querido, a seguir. Dá-nos, ó Pai, o verdadeiro discernimento, e venhamos, ó Pai, ter a coragem de refutar, de rejeitar aqueles que anunciam o evangelho contrário ao exposto pelos apóstolos. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.